Olá, cavaleiros e paladinas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai encerrar aquela série falando sobre os filhos dos 7 pecados capitais que já foram apresentados no último capítulo do mangá. Dessa vez, a gente vai falar do assustador poder do filho de Ban e Elaine, Lancelot, que tem tudo pra ser um dos mais poderosos membros da nova geração. E lembrando que se vocês quiserem que a gente fale também de possíveis filhos de outros personagens de Nanatsu no Taizai, como por exemplo o Gouter, é só comentar aí embaixo que a gente segue com a série, fechou? Mas é claro, eu preciso saber se vocês estão curtindo e se querem que continue. Agora, se eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida, se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Ei pessoal, mas antes de a gente seguir com o vídeo, eu quero apresentar pra vocês a Crunchyroll, o lugar perfeito pra vocês assistir seus animes e também ver os seus mangás. Galera, na Crunchyroll tem vários lançamentos dessa temporada pra gente acompanhar a maioria em tempo real no simulcast, ou seja, o anime lançou lá no Japão, eles já trazem legendado pra gente aqui no Brasil também. Não só isso, como na Crunchyroll tem um catálogo gigantesco de animes pra gente assistir de várias temporadas e de animes que não foram produzidos no Japão também. Sério, tem muitos animes de diferente estilo pra todo mundo curtir. Não só isso, como agora a gente tem também o Crunchyroll Originals, ou seja, animes coproduzidos pela Crunchyroll. O Tower of God, que é um anime incrível, que eu tô preparando um vídeo pra vocês que já vai sair aqui no canal, é coproduzido pela Crunchyroll. Também tem várias outras produções que também já estão pra entrar no catálogo e todas elas eu já tô muito empolgado. Principalmente agora, eu já indico a todos vocês que corram na Crunchyroll pra ver Tower of God. Não só isso também, como a gente pode ler os nossos mangás pela Crunchyroll utilizando a Crunchyroll Mangás. Se você assinar com a intenção de ver anime, bem, você já vai ter os mangás ao seu acesso do mesmo jeito. Então é só ir na Crunchyroll Mangás pra conseguir ler. A gente também tem várias outras opções de anime, como por exemplo, quem curte dublado tem várias dublagens originais da Crunchyroll. E eu já indiquei pra vocês e indico novamente, não percam, não deixem de conferir Konosuba e também Black Clover dublado, que sério, tá incrível. Então é claro que não tem como não gostar. Dá uma conferida no primeiro link aí na descrição, experimente de graça, você vai estar ajudando a indústria dos animes, o canal também, e é claro, vai curtir demais utilizar a Crunchyroll. Agora sim, vamos voltar pro vídeo. Galera, então, a gente sabe que o Ban é um dos personagens mais poderosos de todo Nanatsu no Taizai. Assim como a Elaine, nas poucas batalhas que participou, já demonstrou muito poder. Ambos os dois são incrivelmente fortes, o Ban se tornou o humano mais resistente que já nasceu. E a Elaine, ela sempre foi considerada a fada que tinha o poder pra proteger toda a sua floresta. Os dois em Nanatsu no Taizai, desde o início, já eram considerados fortes e conforme a obra evoluiu, eles evoluíram também. Então é claro, o filho dos dois realmente tem tudo pra ser muito poderoso. E ele, é claro, vai herdar habilidades do clã dos seus pais, como o dos dois também. Tanto os poderes das fadas vindo com a Elaine, como os poderes que o Ban conquistou e treinou muito durante a sua vida. Além de, é claro, como o Ban é um humano que evoluiu seu corpo graças a viver no purgatório, pode ser que seu filho herde isso também. Então agora a gente vai falar um pouco dos poderes que o filho do Ban e o filho da Elaine pode herdar. E a gente vai começar primeiro falando das habilidades que ele vai receber da sua mãe, e também dos poderes que ele pode acabar herdando por estar próximo ao seu tio. Afinal, a gente sabe que o Ban e a Elaine foram viajar juntos, curtir um pouco, conhecer vários lugares em Britânia. Mas depois a gente também sabe que eles voltaram pra viver na floresta do Rei das Fadas juntos, também ali onde viviam King e Diane. Então a gente sabe que o filho dos dois realmente vai crescer ao lado do filho do King e da Diane, e que eles devem treinar juntos o tempo todo. Então, além das habilidades que ele vai herdar dos seus pais, com certeza ele vai aprender muito com seus tios também. Então vamos começar com as habilidades das fadas. A gente já pode esperar que o filho do Ban seja capaz de voar, porque bem, mesmo a Elaine e o King não tendo asas, desde o início eles já podiam levitar. A habilidade de levitação do clã das fadas não é diretamente ligada à asa das fadas, mas sim ao seu próprio poder mágico. Basicamente, as asas realmente ampliam muito o poder mágico, a velocidade, o poder de cura e tudo mais. Mas o poder de levitação realmente é algo que pertence à fada. Então sim, Lancelot realmente vai ter a habilidade de voar. Possivelmente ele não vai ter o lance espiritual Shastiful, quer dizer, seria legal se ele tivesse, porque o Ban foi escolhido pelas fadas como o rei, é claro. Depois eles entenderam que quem escolhe o rei é a floresta, mas sim, seria legal a árvore escolher o filho de humano que sempre esteve protegendo a floresta como futuro protetor. Afinal, a gente sabe que o King e o Gloxine não tinham nenhuma ligação, então não é necessariamente por parentesco que a pessoa se torna o rei. O filho do King também não tem nada que confirme que ele vai ser o rei. Mesmo assim, seria legal ele ter este poder, porque aí a gente poderia ter um leque bem maior de habilidades que ele poderia usar. Mas não vamos contar com isso, vamos contar que ele tem apenas os poderes padrões que todas as fadas possuem. No caso do filho do Ban, possivelmente herdará a habilidade natural do vento. As fadas possuem magias elementais, elas realmente conseguem utilizar os elementos da natureza para o seu próprio benefício, como seu próprio poder. E no caso ele teria o poder do vento, porque é o poder que a Elaine tem. A Elaine desde o início ela já tinha o poder da manipulação do vento desde a sua primeira aparição no mangá. E a gente via isso porque ela sempre fazia com que o Ban saísse voando. Mas bem, conforme ela foi evoluindo e conforme ela ganhou as suas asas também, ela foi capaz de gerar ciclones e tornados com uma grande facilidade, com apenas um estalar. É claro, a gente viu que quando ela usou muito da sua magia do vento, ela acabou até mesmo perdendo a sua própria vitalidade, mas isso aconteceu por causa da magia que a mantinha viva. Então o alcance da magia do vento do seu filho seria ainda maior, porque ele não teria essa limitação. O filho do Ban também possivelmente teria duas formas, a sua forma fada e a sua forma humana. A gente sabe que as fadas realmente têm o poder de transformar o seu corpo, mas sim, diferente do King,
eu acredito que ele não vai poder escolher qual forma ele vai ter, mas sim ele realmente vai ter a forma humana herdada do seu pai e a forma fada herdada da sua mãe. E aí ele pode escolher qual momento ele vai usar cada uma das suas transformações. Ou ele vai acabar perdendo o poder de transformação por ele já fazer parte de 2 clãs. Mesmo assim, esse é um outro poder que ele pode vir a ter por ser do clã das fadas. Outro ponto também é que ele seria capaz de ler o coração, a mente da pessoa. A gente já viu isso acontecendo mais de uma vez, a Elaine conseguia fazer isso e o King também demonstrou conseguir fazer. Mesmo assim, nos combates eu acredito que não vai ser muito usado. Então essas seriam as habilidades que ele herdaria do clã da sua mãe e também do seu tio King. Além das habilidades em usar os poderes mágicos que ele deve vir a aprender com eles. Afinal, bem, o King era assustadoramente poderoso desde a primeira vez que a gente o conheceu. Ele já chegou se mostrando como membro do grupo que mais se dava bem num combate, graças ao seu uso da magia com a experiência que ele tinha. Então, treinando com ele, o filho do Ban realmente seria muito bom com isso, e é claro, ele seria ótimo em curar, porque, bem, ele teria o poder que herdou do seu pai, o Gift, e também o poder de cura natural das fadas. Vamos lá. Já que a gente já começou falando sobre o Ban e sobre o Gift, vamos seguir falando diretamente sobre essa magia. Esse foi um poder que o Ban descobriu que possuía lá no Purgatório, quando ele estava enfrentando o rei. Ali ele descobriu que era capaz de dividir a sua própria vitalidade com outras pessoas. Basicamente ele era capaz de curar alguém dando parte da sua vida a essa pessoa. Este era o poder Gift do Ban. Basicamente ele descobriu que não era só capaz de roubar poder, como também dar o seu próprio poder, sua própria vitalidade. A gente viu ele utilizando isso no irmãozinho do Hawk, que estava ferido. Ban deu parte da sua vitalidade pra ele e assim ele se recuperou. Este era o poder perfeito pra raposa, porque basicamente ele era imortal. Então não ia fazer diferença ele passar parte da sua vitalidade pra alguém, porque ele ia se regenerar automaticamente também. Então basicamente esse seria um poder emergencial do filho do Ban. Ele não poderia estar usando direto, porque ele não teria o mesmo fator de cura do seu pai, mas ele poderia estar usando, porque basicamente ele não vai envelhecer como um ser humano. Afinal a gente sabe que a longevidade das fadas é bem maior, então ele vai ter um tempo de vida muito maior que o das outras pessoas. Assim ele poderia usar a sua própria vitalidade pra os curar. Mas é claro que isso também traria consequências pra ele. Seria diferente do Ban, que naquela época, quando era imortal, não sentia nada ao curar outras pessoas. Vamos seguir. A gente sabe que o Ban neste ponto já não é mais imortal, porque ele abriu mão de todo o seu poder utilizando o Gift pra trazer Elaine de volta. Mas mesmo assim ele se tornou mais forte e mais resistente por viver no Purgatório. E isso pode ser algo hereditário. Seu filho pode vir a herdar essa resistência dele, esse poder bruto. Ban se tornou muito mais forte porque o seu corpo estava se adaptando ao Purgatório. E assim a gente sabe que isso não abandonou. Depois disso ele permaneceu com aquela força e resistência, o que pode pro seu filho também. E além disso tudo, a gente sabe que o Ban possui a habilidade mágica chamada Snatch. Uma habilidade que o permite utilizar diferentes poderes, mas o seu foco principal é pegar a energia, a vitalidade do seu inimigo e utilizar no combate. Basicamente, o Ban consegue pegar os poderes de outras pessoas pra ele. Vamos lá. O seu primeiro poder seria o Pistol Hunt, que basicamente era uma técnica que o permitia pegar pra ele temporariamente as habilidades físicas do seu oponente, incluindo a força e a velocidade também. Todos esses poderes e técnicas eram incluídas as suas próprias habilidades naturais. Depois disso, a gente via ele utilizando também o Fox Hunt, que basicamente permitia que o Ban tirasse um objeto do seu oponente. E isso era mais utilizado com o seu tesouro sagrado Crucial ou com os natos que ele ficava utilizando em sua mão. Ele lançava aquilo em algo ou alguém era capaz de puxar com muita força mágica. Tínhamos também sendo utilizado com uma certa frequência o Banishment Kill, que basicamente criava uma área para o Ban conseguir passar entre os seus adversários, se afastando ou se aproximando dos seus poderes. A gente tá vendo que basicamente a magia do Ban realmente era focada em pegar as habilidades e poderes ou qualquer outra coisa envolvendo seu inimigo pra ele. Ele podia absorver seu poder mágico, seu poder físico ou até mesmo seus objetos utilizados no combate. Na verdade, até o próprio inimigo o Ban conseguia puxar. E não parava por aí. Ele tinha, por exemplo, o Assault Hunt, que basicamente o permitia acabar com vários inimigos de uma vez só. Ele utilizava isso geralmente depois de já ter pego a habilidade de alguém, e assim ele era capaz de atacar diversos adversários de uma só vez. Mas a habilidade mais amada do Ban talvez fosse a Hunter Fest, a festa da caça, e basicamente era uma habilidade que permitia ao Ban roubar a força física de cada criatura viva em um certo raio de proximidade a ele. Todo mundo que tivesse ali, seja inimigo ou seja aliado, todo mundo teria seus poderes sugados pelo Ban. A gente viu ele utilizando isso quando enfrentava Meliodas. Ele pegou o poder de todo mundo que estava assistindo aquela luta de fora do cubo mágico, como também vimos ele fazendo isso na Meracyla e no Gallant. Depois disso ele conseguiu enfrentar diretamente um dos 10 mandamentos. Naquele ponto a gente ainda não tinha certeza de um dos 7 pecados capitais conseguir fazer isso com um dos inimigos, mas bem, o Ban mostrou que realmente existia a esperança de vitória naquele ponto. Além disso, o Ban ainda tinha várias habilidades, como por exemplo esconder completamente a sua presença, atacar diretamente os órgãos vitais dos seus inimigos e pegar pra ele, e também a gente já viu que ele era capaz de destruir vários inimigos a uma longa distância com um único movimento. Isso ele fez logo depois que saiu do Purgatório, quando viu vários inimigos atacando a Elaine. Ele simplesmente balançou a mão e todos eles foram ao chão. Então dá pra saber que o filho do Ban e da Elaine estará munido de muito poder e muitas habilidades mágicas. E isso tornará ele, assim como outros membros da nova geração, com alguém com poderes assustadoramente grandes. E sim, se eu esquecer algum poder e habilidade que ele pode vir a herdar, é só comentar aí embaixo. Comenta também se você tá ansioso pra essa continuação de Nanatsu no Taizai pros poderes da nova geração. E como eu citei no começo desse vídeo, agora a gente já falou de todos os 3 que foram confirmados, os 3 filhos do grupo antigo. Então estes que foram confirmados no mangá a gente já abordou quais seriam seus futuros poderes, mas claro, como eu falei no início, se vocês quiserem a gente pode falar dos outros também. Quem sabe o Golter não vai passar
passar seus poderes pra alguém, não vai treinar alguém. Afinal, a gente sabe que por mais que ele seja um boneco, ele aprendeu habilidades mágicas com seu mestre, o Mago Gunther. Sem contar os membros que não fazem parte do grupo, mas são muito poderosos também. Todos eles a gente pode comentar quais seriam suas participações e também o que seus futuros descendentes podem fazer na continuação de Nanatsu. Então comenta aí embaixo se vocês querem que isso continue. Agora, dessa vez com personagens ainda não confirmados. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!